Olá a todos. Pronto, eu queria perguntar se há alguém que não perceba português. There is anyone who does not understand Portuguese? Okay, no, okay. So I'll continue in English, but it's to avoid that silly thing that we are all speaking in English and you are all Portuguese. So, okay, we'll continue that way. Let's just see the name. So we'll redo this panel. I'm very sorry to miss all the discussion, but I was working. But I want to congratulate this initiative because it's really important from my perspective to have young researchers talking with each other at the same level. I think this is a really, really important initiative, and I want to congratulate the organization. The panel that we are starting now is Belonging in New Land, and we'll start with Tiago Oliveira that will do, and I will say it in Portuguese. Okay. Recriar a casa, hábitos e consumos alimentares cabo-verdianos num contexto migrante. So it will be about food in the Cape-Verdean context, but I think he will explain that. Thank you. A comunicação que eu apresento procura debater a relação que se pode estabelecer entre hábitos ou consumos alimentares das comunidades migrantes cabo-verdianas em Lisboa, na periferia de Lisboa, e os territórios que habitam. Quando no título da minha apresentação eu refiro recriar a casa, faço no sentido dilatado da casa como território de pertença de uma tentativa de recriar imagens do território de origem. E o que eu procuro questionar é de que modo se pode recriar a casa através da alimentação no contexto migrante, de que forma é que o espaço permite ou impossibilita a manutenção de determinados hábitos alimentares. E este é um tema que eu tenho trabalhado nos últimos anos para a minha tese de doutoramento. Eu tenho estado a trabalhar com comunidades cabo-verdianas na diáspora em Portugal. Em Portugal trabalhei com famílias cabo-verdianas e descendentes luso-cabo-verdianos ou portugueses em 2 bairros da área metropolitana de Lisboa. O bairro da Cova da Moura e o bairro do Zambojal, que são 2 bairros que ficam no concelho da Amadora, mas que são diferentes na sua gênese, no seu propósito, na sua estrutura, na própria arquitetura e na organização e dinâmicas sociais. A Cova da Moura, fazendo uma leitura muito rápida, apesar de não existirem registros oficiais, é um bairro de autoconstrução, de gênese ilegal, à semelhança de outros bairros da área metropolitana de Lisboa, como, exemplo, o bairro 6 de Maio, que foi onde tenho aqui falado, e que foi ocupar terrenos que pertenciam à antiga Quinta do Outeiro e terrenos do Estado. E, como se pode ver nestas imagens, foi uma ocupação que se inicia por volta dos anos 40, 50, quando eram terrenos agrícolas para a criação de animais, de trigo, e começou a ser ocupado por alguns trabalhadores rurais. Mas a grande ocupação, a primeira ocupação visível, surge nos anos 60, com algumas habitações dispersas. No entanto, é entre os anos 70 e depois nos anos 70 que se dá o crescimento mais significativo, e aqui este crescimento teve diferentes motivações. Por um lado, a descolonização portuguesa e a chegada dos chamados retornados das ex-colónias portuguesas, devido a êxodos internos, mas também com a chegada de novos migrantes cabo-verdianos que eram incentivados a vir
vir trabalhar para Portugal pelo Estado português. E este crescimento manteve-se constante durante os anos 80, 90 até aos anos 2000. Hoje, segundo os registros não oficiais, ou oficiais, porque os registros não oficiais o número de habitantes é mais elevado, segundo os registros oficiais aponta que existam 6.000 habitantes no bairro. Para dizer também que este é um bairro, sendo de autoconstrução, é um bairro que foi crescendo à medida das possibilidades dos seus moradores, numa lógica de juntamon, que é uma expressão cabo-verdiana, que traduzido literalmente para português significa juntar as mãos. No entanto, é uma expressão que tem uma carga simbólica para os cabo-verdianos que significa entreajuda entre os membros da comunidade. Por outro lado, uma característica também interessante é que o bairro apresenta dois quarteirões distintos, ou seja, duas zonas. Um quarteirão que é apelidado, é designado de quarteirão europeu, que é onde reside maioritariamente uma comunidade branca de ex-retornados, de retornados das ex-colónias, e um quarteirão africano que, como o nome indica, é onde reside maioritariamente uma comunidade africana e afrodescendente. Hoje é também habitado por outras comunidades. Começou a ser também, existem alguns moradores, apesar de menor número, do Brasil, de São Tomé, da Guiné. Contudo, continua a ser um bairro que é associado à comunidade migrante cabo-verdiana. E em relação a estes dois quarteirões, o que também é interessante é que, além de serem urbanisticamente diferentes, porque enquanto o quarteirão europeu é sobretudo zonas de pequenas vivendas, o quarteirão africano é mais desorganizado, as casas são também diferentes e foram crescendo em altura à medida das necessidades dos seus moradores. O modo como a rua é apropriada nestes dois quarteirões também é diferente e a rua acaba por ser quase uma extensão da casa. No caso do bairro do Zambujal, é um bairro diferente, que fica também situado na área metropolitana de Lisboa, no concelho da Amadora, mas que é diferente da estrutura da Cova da Moura. Ou seja, é um bairro de habitação social, de realojamento, e que foi construído nos anos 70. No entanto, e a construção também é uma construção diferente, é uma construção em altura, de prédios de 4, 5 andares. E isto implica também que o modo como a vivência dos espaços públicos são feitos seja diferente entre os dois bairros. Estas são imagens do bairro de Zambujal, e o que me interessava então era perceber a relação entre alimentação e espaço, ou alimentação e lugar. E se considerar que determinadas práticas alimentares estão diretamente relacionadas com a noção de lugar e de arquitetura, a organização espacial e a escala do bairro de Zambujal dificulta, e isto nas palavras de algumas senhoras com quem trabalhei para o meu doutoramento, dificulta a manutenção de determinadas práticas que viajaram desde Cabo Verde, já que essas práticas, sendo predominantemente rurais, não permite que as mesmas se realizem. Mas se por um lado a arquitetura acaba por condicionar a manutenção destas práticas alimentares, e eu dou o exemplo de fritar torresmos, de fazer linguiças e de fumar linguiças na rua, de fazer doce de coco, grog. Por outro lado, para esta moradora com quem eu conversei durante o meu doutoramento, existe uma certa resistência e uma tentativa de manutenção destas práticas. Ou seja, para ela, a continuidade destas práticas cabo-verdianas
acaba por operar como uma forma de resistência. No caso da Cova da Moura, a estrutura espacial do bairro permite que uma manutenção mais facilitada destas práticas alimentares ditas cabo-verdianas. E é muito comum na rua, como se vê nas imagens, ver pessoas a vender produtos desde mandioca, cana-de-açúcar, peixe, a defumarem linguiças que fazem isto para vender. E, ou seja, isto de acordo com vários discursos, a Cova da Moura, e não é só na Cova da Moura, noutros bairros de autoconstrução em que existe uma grande comunidade cabo-verdiana, estes lugares acabam por ser vistos como autênticos, como tradicionais a nível das práticas alimentares e por isso mais próximos das práticas que tinham em Cabo Verde, ou seja, é quase como se houvesse uma deslocalização geográfica de uma ilha de Cabo Verde para a periferia de Lisboa. E, ou seja, nesse sentido, pode-se considerar que os consumos e as práticas alimentares das comunidades migrantes, e neste caso as comunidades cabo-verdianas, permite uma recriação, ainda que simbólica, de pequenas práticas, de pequenas pátrias que se projetam nas imagens do lugar de origem ou das imagens que são construídas da origem, ou seja, de certo modo as práticas alimentares permitem também de redefinir as noções de proximidade e distância que se tem com Cabo Verde. E isto é interessante porque muitas das senhoras com quem eu trabalho estão em Portugal há mais de 40 anos, no entanto consideram que para definir a sua identidade migrante é importante falar dos seus hábitos alimentares e dos seus hábitos de consumo. Isto são outras imagens que já não é muito comum, mas continua a existir na Cova da Moura, de pilar o milho para cachupa, que é um dos pratos tradicionais da cozinha cabo-verdiana, a fritar torresmos de porco na rua para vender, peixe, desde peixe seco a peixe que é comprado para vender aos habitantes do bairro, maçarocas de milho e pessoas que vão com o propósito de vender no bairro doces e petiscos de cabo-verdianos e a fazer também outras bebidas como o ponche, como o grog. E o que é interessante é que algumas destas senhoras, além de venderem localmente no bairro, vendem também para exportar, ou seja, para exportar informalmente para migrantes migrantes cabo-verdianos que estão de passagem em Lisboa, no bairro, visitar os familiares, e que depois vão para outros pontos da diáspora cabo-verdiana. E questionando, ou seja, eu questionei o porquê de ser necessário enviar estes produtos para outros pontos da diáspora cabo-verdiana. E esta minha informante, que tem filhos a viver no Reino Unido, na Suíça, na França, referia-me que os filhos, por um lado, pela falta de tempo, não podiam cozinhar estes pratos. Por outro, não tinham a competência, não tinham o saber de como os fazer. Mas, por outro, os bairros onde vivem, em França, no Luxemburgo, na Suíça, noutros pontos da diáspora cabo-verdiana, a organização espacial dos bairros dificulta a manutenção destas práticas, ou seja, o que vai acontecer é que esta mulher acaba por ter um papel importante para as comunidades noutros pontos da diáspora, no sentido que, através dos seus alimentos que exporta, estes podem continuar a consumir produtos ditos cabo-verdianos. Aqui são outras imagens de uma refeição tradicional da quarta-feira de cinzas, é uma refeição de caldo de peixe com peixe seco, ali é cuscuz, que é parecido ao cuscuz brasileiro, doce de papaya, e depois é a torcida, que é um prato também de feijão baixinha com ovos escalfados. Aqui é uma senhora que faz
que além de vender no bairro, exporta também os pastéis de milho, os doces de coco, as linguiças para outros membros da comunidade. E o que é interessante também perceber é que existe a vertente económica da venda destes produtos, associa-se um lado emocional do prazer, ou seja, apesar de considerarem que estas tarefas são trabalhosas, mas também necessárias porque funcionam como uma microeconomia, a vertente do lado emocional está muito associada e várias vezes repetem, é como em Cabo Verde, é como a minha avó fazia, é como a minha mãe fazia, e portanto existe o lado de uma microeconomia, mas também um lado de prazer e de sentimento. Por fim, referir um espaço que considero também importante para estas comunidades que vivem na periferia e que são colocadas à margem, ou seja, as hortas urbanas acabam também por ter uma função muito importante para estas comunidades. Por um lado, no caso da senhora que vemos na imagem, ela vive no bairro do Zamujal, num quarto andar, portanto não tem um espaço verde. Mesmo no caso da Cova de Amor não existem muitos espaços verdes, portanto existe a necessidade de ocupação de terrenos baldios não só para as práticas agrícolas, como se pode ver, mas também para a criação de animais, mas também para cozinhar. Ou seja, a horta acaba por funcionar como uma extensão da casa e acaba por ser um local onde projetam os hábitos cabo-verdianos, os hábitos alimentares cabo-verdianos. E pronto, vou citar esta minha informante que diz: eu não gosto de estar fechado em casa, gosto de ir à minha horta, ver se o feijão já está a nascer, ver como estão as couves, ver se a cana-de-açúcar está a crescer, secar as minhas linguiças, cozinhar na lenha. A comida fica mais saborosa. É como se estivesse em Cabo Verde. E é como se estivesse em Cabo Verde, nesta fotografia que está na vertical. Eu ofereci esta fotografia a esta senhora antes de ela ir para Cabo Verde. Ela dizia a brincar que ia dizer às amigas que estão em Cabo Verde que esta fotografia não era em Lisboa, que era em Cabo Verde, porque para ela aquele é o seu território imaginado de um Cabo Verde deslocalizado. E ela continuava: o meu marido às vezes sai de manhã cedo e passa todo o dia na horta. Dorme lá à sesta, e aqui é a barraquinha que eles construíram na horta, que é uma outra casa. E ela diz: desde pequeno que foi habituado a trabalhar no campo, não consegue estar fechado em casa. E de facto, para terminar, estes territórios, não só os territórios do bairro, principalmente do bairro da Cova de Amor, mas as hortas, acabam por ter uma função crucial para a continuidade de hábitos que são vistos como hábitos alimentares cabo-verdianos e para a perpetuação não só dos hábitos alimentares, mas também de uma nostalgia, como tanto referem, dos sabores cabo-verdianos que viajaram para Portugal. É isso. Obrigado. Speaking without the microphone, of course. And the title is De la mercerie du coin à Chel-Indien, une étude sur les commerces et la constitution de l'artérité dans un quartier populaire de Lisbonne. It will be about moraria, but Karina will answer questions also in Portuguese and in English if you want to, of course. Ok, obrigada. Boa tarde à todos. Bonjour à tous. Je suis étudiante à l'Université de Lille en France.
Ma présentation, elle va se dérouler en français. J'espère que vous pourriez comprendre quelque chose et sinon, à la fin, n'hésitez pas à poser de questions ou demander quelque chose si vous voulez. Je suis très contente d'être ici et de participer de cette semaine des conférences à Lisbonne. Alors, ma présentation, elle est issue d'une recherche qui a été faite l'année dernière, ici. C'est un travail de terrain qui a été assez exhaustif avec une méthodologie ethnographique, donc avec beaucoup d'observations, beaucoup d'entretiens avec des habitants, des commerçants et des acteurs locaux, associatifs. Et malheureusement, je ne pourrais pas aborder dans tous les détails parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vais essayer de montrer en quelques lignes générales l'intérêt de cette recherche qui portait sur les dynamiques sociales des quartiers populaires, dits populaires en voie de gentrification, des quartiers qui présentent à la fois une histoire liée aussi à l'immigration avec une forte activité commerciale. Donc l'objectif de cette recherche, c'était de poursuivre déjà les études développées dans les quartiers de Ouazem à Lille, une recherche qui a été faite en 2014-2015. Donc cette fois-ci, les terrains choisis, c'était les quartiers des Mouraries. Donc c'est un ancien quartier situé dans la zone centrale de Lisbonne. Et son histoire, elle remonte au temps des morts et révèle aussi un territoire qui est composé d'une population stigmatisée et qui pendant longtemps a été marquée par une grande précarité, une grande pauvreté, toujours associée à la délinquance, au trafic de stupéfiants, aussi à la prostitution. Selon la chercheuse Maria-Helena Carvalho, de génération à génération, ces quartiers il accueilli une population défavorisée, caractérisée par un faible capital économique et culturel. Ici, elle reprend les termes bourdieusiens. Donc, ce territoire voit depuis quelques années son image s'est réinventée. Les quartiers, il est terrain des différents programmes d'intervention et des stratégies sociopolitiques et d'aménagement urbain. C'est un lieu d'investissement politique, économique, social, mais aussi symbolique, et qui apporte des avantages à la population, mais aussi des désavantages. Par exemple, la révalorisation de ce quartier, aussi liée à la croissance du tourisme, il stimule l'augmentation du prix immobilier, il provoque les départs non consentis des anciens habitants, et par conséquent, l'arrivée des nouveaux habitants avec un pouvoir d'achat plus élevé, ou alors l'arrivée d'autres usagers, comme les touristes. Alors nous parlons aujourd'hui d'une touristification. Donc c'est une forme particulière de gentrification qui a des conséquences majeures sur l'habitation, sur les parcs immobiliers et qui sont aujourd'hui très visibles dans les contextes de Lisbonne et particulièrement dans cette zone centrale. Donc pour cette étude, l'approche choisie, c'était celle des commerces. Donc une ethnographie du commerce local s'est montrée très fertile pour saisir les contextes des transformations urbaines et sociales, des relations d'interculturalité et des confrontations avec la différence. Donc je me fonds sur les propos des personnes inquiétées pour comprendre comment les relations sociales d'altérité se fabriquent dans les situations quotidiennes des échanges marchands. Donc comment les commerces et certains groupes ils sont représentés par ces habitants et pour ces commerçants. Par le prisme du commerce local, peut-on identifier ces relations sociales d'altérité, donc à partir des discours et des pratiques de ces personnes. Donc j'ai concentré mes observations dans la zone de Martimonis, Rua da Mouraria, Rua do Bem Formoso, Rua da Palma, Rua dos Cavaleiros. Si vous connaissez un petit peu Lisbonne et cette zone, vous voyez, c'est une zone très commerçante avec une forte activité commerciale. C'est à partir des années 70
que l'arrivée des nouveaux groupes des différentes origines ethniques sur les territoires portugais sera plus intense, principalement des étrangers venant des pays PALOP, donc des pays lusophones, mais aussi de l'Inde, Chine, Bangladesh, Népal, Pakistan, donc des pays d'origine des pays asiatiques. Et ils s'installent principalement dans le secteur de Martins, Intendente, Arroios, ce qui va favoriser une certaine spécificité de cette zone comme une zone d'activité commerciale multiculturelle, ethnique, du commerce dit ethnique. Donc la prise d'activité commerciale par ces nouveaux commerçants étrangers dans ces espaces commerciaux déjà abandonnés, vacants ou dégradés, va renforcer encore cette spécificité. Et c'est un des principaux facteurs des transformations sociales, urbaines et culturelles dans cette zone et qui va redynamiser aussi le quartier. Jorge Malheiros, il a identifié cette zone commerciale de Lisbonne comme étant la plus ethnicisée comparée par exemple au centre traditionnel de Lisbonne de Baixa et Chiado. Alors, ces lieux marchands, ils sont culturellement construits par un processus dans lequel certains objets, certaines pratiques, certains symboles, certains codes sont mobilisés par ces différents groupes pour mettre en évidence leur appartenance ou alors mettre en évidence les groupes ou certaines valeurs, certains aspects, ce qui va former un certain type d'entrepreneuriat ethnique. Dans ces contextes de commerce local à Mouraria, la notion de traditionnel, elle apparaît aussi très très souvent dans les discours des personnes pour désigner les types du commerce local. Donc il existe une dimension temporelle associée à l'idée de tradition, à l'ancienneté du magasin, l'authenticité, la spécificité ou alors une référence au savoir-faire, donc les connaissances et les techniques d'un métier. Donc quand j'ai demandé qu'est-ce que c'est un commerce traditionnel pour vous, normalement les personnes me disaient é o artesão, é o sapateiro, é o funileiro, é o alfaiate. Donc il y a toujours un envoi à ces métiers, à une technique, un savoir-faire. Alors il est intéressant de souligner aussi que le quartier il a été aussi le terrain de recherche à d'autres personnes. Je cite les travaux de Marlucy Menezes, Graça Cordeiro, Maria Helena Carvalho, qui nous montrent que Mouraria porte une image d'un quartier à la fois traditionnel et multiculturel. Et en fait, ce que Marlucy Menezes va dire, c'est que Mouraria, c'est un territoire de représentation opposée, mais qui s'y complète. C'est-à-dire, d'un côté, il y a cette représentation du sacré, avec les processions, les marches, les fêtes des saints populaires. Et d'un autre côté aussi, il y a cette image du profane, donc la prostitution, la délinquance, la criminalité, la vie bohème, le fado. Donc il y a ce territoire qui est ambigu. Alors, à Mouraria, le commerce change, il se réinvente, donc il y a des nouveaux établissements qui s'installent, d'autres qui ferment, et les pratiques sont très variées. Donc les produits, les services proposés et leur perception peuvent transiter entre ceux qu'on peut considérer comme traditionnels, ethniques ou étrangers ou touristiques. Donc il existe des nuances dans ces représentations de ces espaces commerciaux. Il y a des formes de saisir et attribuer du sens dans les manières d'identifier qui sont susceptibles des négociations. Par exemple, il y a certains éléments qui peuvent rendre un commerçant ou un commerce moins étranger, comme par exemple l'ancienneté de ces commerçants, la maîtrise de la langue portugaise, son statut juridique, sa nationalité. Ça peut le rendre aussi, au regard des habitants, plus proche ou moins étranger. Alors, je donne aussi un autre exemple de ces ambivalences, ces différentes manières de saisir les commerces.
Je prends l'exemple de restaurants chinois installés de manière clandestine dans le quartier. Quand j'ai mené cette enquête à l'époque, je connaissais 4, peut-être qu'il y a d'autres maintenant où ils sont fermés. Enfin, les choses elles changent très rapidement. L'un de ces restaurants était perçu par mes interlocuteurs comme plus attractif que d'autres. Il attirait une clientèle plus diversifiée, plus touristique, alors que d'autres restaurants chinois dans ce même quartier sont quasiment fréquentés par des personnes ayant les mêmes origines supposées ou alors des personnes qui travaillent dans le secteur des employés du commerce local. Maintenant, il existe même des blogs, des sites, des articles qui parlent de Secret Chinese Restaurant in Lisbon. Et il y a même une route de ces restaurants chineses clandestinos. On les trouve très facilement dans les applications de téléphone, Yelp et tout ça. Sur Google, on peut trouver aussi tous les restaurants. Et donc, il y a une manière de jouer aussi avec cette image d'illégal, de secret, pour attirer une clientèle en quête d'un certain exotisme ou quelque chose d'interdit. De manière générale, les termes évoqués lors du Mon Terrain pour désigner l'autre dans ces contextes du commerce à Murari, c'est l'étranger, les migrants, l'immigré, l'Indien, les Chinois. Et donc l'ethnicisation de ces groupes met en relation les faits migratoires, la nationalité, l'origine géographique, ethnique et aussi des aspects religieux comme l'hindou, les musulmans. Donc, certes, ce sont certains lieux ponctuels qui sont cités pour désigner la présence des individus d'origine étrangère, comme Martim Muniz, Bem Formoso, Cavaleiros, et les centres commerciaux de Murari et Martim Muniz. Et aussi, ce sont quelques nationalités qui sont citées, comme l'Indien, les Pakistanais, les Bengalis, les Chinois. Donc, malgré ces impressions d'une surpeuplement de ces communautés, de ces groupes, merci, dans cette zone, en fait, les personnes venant des pays asiatiques ne sont pas les plus représentatifs dans l'ensemble d'individus de nationalité étrangère dans le pays, comme démontrent les derniers recensements INE, du Instituto Nacional de Estatística. En revanche, il y a une concentration de ces personnes, de ces populations dans cette zone d'Intendente, Arroios et Martim Muniz, ce qui peut donner une impression de surpeuplement. Donc l'activité commerciale des migrants et les touristes sont parfois perçus comme une sorte d'invasion par une partie de cette population inquiétée. Il faut signaler cette population dans sa majorité âgée d'origine portugaise aussi, dont l'ancrage social et résidentiel sont plus marqués. Donc la confrontation quotidienne avec l'autre, dans les rapports de voisinage, l'échange commercial, les situations quotidiennes, montrent des situations parfois tendues et parfois plus apaisées. Donc parfois les discours dévoilent l'hostilité ou l'empathie vis-à-vis des nouveaux habitants et commerçants d'origine étrangère. Alors en prenant en compte les contextes de crise économique du pays, la croix du tourisme dans la ville plus accentuée depuis l'année 2013, la législation locative de 2012, la crise du logement qu'elle impose, tous ces éléments intensifient la précarité sociale et économique d'une population défavorisée. Il faut en rendre plus difficile une tentative d'atténuer les confrontations interculturelles au sein des relations sociales dans le quartier. En revanche, des acteurs et des institutions mobilisent différentes ressources et stratégies afin d'apaiser les éventuelles différences. Par exemple, les politiques culturelles, à l'échelle locale et aussi européenne, mettent en relation la notion de diversité culturelle, des convivialités au niveau local du quartier, afin de promouvoir, reconnaître et légitimer cette diversité, ce qui va aussi être un outil de marketing territorial. Il y a quelques études qui parlent
de politique culturelle et multiculturalisme comme un outil de promotion du territoire. Alors, il est intéressant de noter aussi les nombres significatifs d'une population plus âgée à Moraria, du sexe féminin, et aussi très visible dans l'échantillon de cette enquête. Donc j'observe qu'il y a une confrontation des différents usages de l'espace, des différentes manières de socialisation et de temporalité. Par exemple, les rythmes de vie des personnes âgées et les pratiques sont différentes des nouveaux habitants, qui est aussi différent des rythmes de vie d'une population qui travaille dans le secteur ou qui vit dans le secteur d'origine étrangère. Donc je vois qu'un regard sur ces rapports sociaux ethnicisés, il doit aussi prendre en compte la notion des genres et des générations, les relations générationnelles. Bon, pour conclure, les relations sociales à Moraria sont complexes car il existe différentes dimensions culturelles qui s'articulent, qui transitent, qui fabriquent les paysages urbains et les paysages commerciaux du quartier. Donc, pour mieux comprendre cette dynamique de la ville, je pense qu'il faudra approfondir les réflexions sur la dimension migration et tourisme dans les pratiques des circulations et des mobilités et aussi dans les pratiques de faire la ville. Voilà. Merci. Obrigada. Então, sorry, I forget. The other, I don't remember the name, but Pedro, I think it's Pedro Candeias, is not registered, and I think it's not going to appear. We don't know why, but we'll now begin the discussion. But I was thinking, because I think our main language here, it will be the Portuguese, between the panelists and the people in the audience, but I will ask maybe the organization, volunteers, to help the people who are not understanding a word if we speak in Portuguese. I don't know who... Ok. It's okay. Está tudo bem para a organização. Who does not understand Portuguese words? Okay. So maybe we'll continue in English. Sorry. I think we didn't understand the presentation as well, so for me it's not a problem. Ok. Então vamos falar em português, pronto. Ok, então eu vou abrir ao público, depois também terei eu assim alguma... Se calhar vou começar eu por fazer assim umas considerações rápidas e depois passaria também ao público. Desculpa, é só porque assim dirijo já a discussão, um bocadinho do que é que aquilo também achei. Eu quero saudar bastante as duas apresentações, também do trabalho que eu tenho feito nos últimos tempos. Tem sido muito esta coisa de encontrar, ou seja, de conjugar o social através, sobretudo, do espaço, o social e o posicionamento socioeconómico das populações e das pessoas, conjugar com as pertenças culturais. Pronto, e é este jogo que eu acho que ambos os trabalhos trazem muito aqui, que é, por um lado, o do Tiago, e ambos em situações diferentes, mas como é que cresceu a cidade de Lisboa, tanto para as suas margens e para o tecido mais visto como suburbano, como é que se desenvolveu dentro de Lisboa. Isto tem sido, ou seja, nós temos discutido isto muito, se calhar até bastante dentro de Lisboa, tem havido bastantes debates sobre a gentrificação interna e etc. De facto, o processo de suburbanização e como é que chegámos até ter Sintra, ter Amadora, também tem que ser integrado nesta discussão de quem é que são as populações que se vão empurrando para as margens e que, pronto, já houve uma altura em que as margens até era a moraria e agora as margens estão cada vez mais longe e as margens
já não são só, seja uma população que era vista como uma classe social muito mais baixa, sem educação, ou se calhar, ou seja, migrantes, trabalhadores vindo de todo o lado, tanto de fora de Portugal como internos, mas agora é um bocadinho de qualquer um de nós esta expansão do mercado imobiliário. E eu acho depois muito interessante... Pronto, e depois, se houver tempo, farei as minhas perguntas, mas também, pronto, como é que neste processo, e quando se analisa isto de forma social e de forma também económica e dos processos que estão a acontecer, nunca se esquece que há outras dimensões, nomeadamente a cultural, que também estão em jogo, e das pessoas, e como é que não se perde esta lente das pessoas. Mas pronto, isto era assim, depois eu terei assim, umas perguntas mais concretas. Podem só apresentar-se no início. Luís Mendes, from IGOT. The Portuguese people in the room understand English, right? So, okay. I'm going to express myself in English. I enjoyed the two presentations very much. Thank you so much. I don't have any question. I have two ideas that can help you in terms of conceptual framework. Both of you spoke very eloquently, very well about the process that we are studying. But I think that Tiago, one of the concepts that you must have in your framework is the one of territorial identity. I don't know if you have worked on it. It's an old concept in geography since the 80s or the 70s, maybe more. And it's very important to, I think, integrate in your analysis. It will help you to understand the relation between the individual or the groups with the territory. It's very interesting, your presentation, your research. To Karina, very interesting also. I think that the concept that you might use also is the concept of commercial gentrification. This one is from geography also, not so old or traditional as the other of territorial identity, but it's important because it's going to show what's the damage or the negative impact of touristification in the new users of space nowadays on this commercial dynamics that we have, multicultural commercial dynamics that we have in the neighborhood. So I think this is just, advices, no questions. Thank you so much. Hi, thank you. English is better than French, no? Yeah. Yeah, okay. I have a question for Karina. It was very interesting, your presentation, and it remembered me to my fieldwork because I work on La Goutte d'Or in Paris and El Raval in Barcelona, so two neighborhoods that are very close to La Moreria, no? And I have two questions. First of all, in La Goutte d'Or we can see, for example, and some authors say that we can see a gentrification process at the residential level, on housing, for example, but not yet at the commercial level. And I don't know if it's the case in your neighborhood, in La Moreria, if this level. And another thing is about the public policy, because, for example, in France, there is this kind of politique de la ville that push also to these multicultural policies and inside of a kind of city branding in some neighborhoods. And I don't know the Portuguese context or institutional framework, and I don't know if there are some kind of policies in this field that at the national level that push municipalities and on the local level to promote multicultural events or multicultural policies that in these popular neighborhoods. So, thank you. Hello, my name is Sebastião, and I'm here from Isqueté.
And congratulations for the presentations. Both were very good and interesting. And I would like to ask Karina if you could tell us a bit more about conflict. If this word it's present in the neighborhoods in terms of, for example, I think it's very interesting this idea of the commercial gentrification, because it's like a mirror of what is happening in the neighborhood. But I would like you to explore a little more this idea of conflict. So how they live together, these types of different stores, and how this is changing. Henrique do Six Nova. Não é muita questão, mas em falar em português, não é muito uma questão, mas é mais uma consideração, porque vivo num contexto onde alguma dessas práticas que o Tiago falava, de rua, de venda, de comida de rua, é normal, em Zé Martins, na Tapa das Mercês. Depois, trabalhei num contexto com hortas comunitárias, na Quinta do Mocho, com a questão da carne, a salgás na rua, com churrasco de rua, e agora trabalho em outro contexto onde isso acontece. E são contextos diferentes, no contexto de Martins e Quinta do Mocho, é um contexto sobretudo africano, mas no contexto agora de uma vila onde eu trabalho, é já um contexto até português do norte do país. É uma tradição de saudosismo para com que se vivia no tempo onde viviam em casas autoconstruídas, passaram para edifícios em altura e continuaram com uma prática de fazer churrascos de rua, de fazerem venda de comida de rua entre mesmo moradores portugueses e de etnia cigana, portugueses de etnia cigana. O que eu sinto é, fora do centro de Lisboa, onde que isso é cada vez mais higienizado e mais limpo, esses contextos periféricos ainda resistem com esses tipos de práticas. A alimentação é uma delas, a prática culturais é outra. Na Copa de Amor, esse fim de semana, vai haver a festa que vai haver no sábado, no São João. Há uma resistência, uma apropriação de espaço público totalmente distinta, às vezes, do que se passa no centro de Lisboa. É mais uma consideração. Ok. Eu sou viridiana, sou do Brasil. Vou falar em português. Parabéns pela apresentação de vocês. E, Tiago, muito interessante o que você trouxe. Queria que você talvez deixasse mais claro como acontecem essas manifestações, não é? Nos dois bairros que você abordou, porque me parecem dois bairros muito diferentes entre si. E se a Cova da Moura não seria talvez o de maior riqueza, não é? Que você vê realmente essa possibilidade das hortas familiares acontecerem, e ao mesmo tempo o mais vulnerável, não é? Queria que você só abordasse isso. Pronto, eu acho que ainda havia gente que já gostaria ainda de dizer mais coisas, mas o tempo está a apertar mesmo sem uma das pessoas a falar. Eu ainda tinha assim, muito rapidamente, queria perguntar ao Tiago como é que, ou seja, se a forma de cozinhar é entendida e assumida como uma forma de rendimento informal, ou seja, que ocupa grande parte, que aquelas pessoas se calhar é a única fonte de rendimento que têm, ou se isso não é... Como é que eles se definem? Pronto, o rendimento que vem daí, e como é que... Porque do contexto em que eu estudei, que é na Tapada das Mercês, por exemplo, muitos dos guineenses, o que acontece é que com o arramadão depois têm distribuição de comida, e então aí as pessoas à volta que não comem essa comida gostam muito e comem nessa altura. Se há alguma coisa semelhante para esta relação, ou é só vendida? Pronto, era isso. E para a Karine era também muito esta na linha, um bocado se calhar até algum, um bocado o que é que de etnográfico te veio deste confronto se calhar entre comerciantes portugueses, destes dois estilos de vida que tu falas que são pelo menos em aparência conflituantes. Como é que... Pronto, é isso.
Começando por responder à sua pergunta, obrigado pelas questões. As manifestações nos dois bairros. Os bairros são totalmente diferentes. A Cova da Moura é um bairro de autoconstrução e que foi crescendo gradualmente desde os anos 40, 50, mais dos anos 60 até aos dias de hoje. O caso do bairro do Zambojal é um dormitório, ou seja, foi construído para ser nos anos 70 para ser um bairro de realojamento. E portanto, como tantos outros bairros que são dormitórios, são desprovidos de espaços sociais, de lazer, de construção em altura. Portanto, no caso do Zambojal, a continuidade das práticas alimentares está dificultada. Existe esta senhora que é uma resistente e que faz os torresmos, que faz os pastéis de milho, que faz as linguiças e que vende pelo bairro ou que vende à porta de casa e que exporta também para outros migrantes, através de uma economia informal. Mas, de facto, é na Cova da Moura que estas práticas... Mas pronto, tanto pode ser na Cova da Moura como podia ser no bairro 6 de Maio, que é um outro bairro de autoconstrução que agora está a ser arrasado, e noutros bairros de carência informal, porque a própria organização do espaço, da vivência das pessoas e da ocupação, que é uma ocupação que muitas destas pessoas estão ali há 30 anos, 40 anos, o modo como as pessoas ocupam a Cova da Moura permite-lhes esta continuidade. Agora, no caso das hortas urbanas, tanto há pessoas da Cova da Moura que têm hortas urbanas, como pessoas do Zambojal, como pessoas de outros bairros sociais, e aí essas hortas urbanas faz-se através de uma ocupação de terrenos baldios. Na questão da vulnerabilidade dos bairros, não é? Eu acho que os dois bairros são vulneráveis e são facilmente atacados. No entanto, a Cova da Moura, e quem acompanhou os últimos, desde 2015, o processo que está a decorrer da brutalidade cotidiana da polícia no bairro, percebe que a Cova da Moura é um alvo fácil. E é um alvo fácil porque é um bairro de migrantes na sua maioria, porque é um bairro negro na sua maioria, porque é um bairro que é categorizado como de traficantes e, portanto, quem não entra no bairro, e a polícia quando entra no bairro, entra muitas das vezes de uma forma, ou seja, excessiva, para dizer um termo leve, não é? E pronto, e agora não sei se quem é português está a par do processo que está a decorrer, não é? Quem não é, mas que vive em Portugal, também está a par do processo que está a decorrer do julgamento dos polícias da esquadra de Alfragide. E, portanto, pode ser uma primeira vitória para estas comunidades, porque, de facto, a Cova da Moura, eu acho que ambos são fáceis de atacar, mas eu acho que a Cova da Moura é um bairro mais vulnerável, à semelhança de outros bairros de autoconstrução. E o exemplo disso é o que está a passar no 6 de Maio, que era um bairro também de autoconstrução de migrantes e que, neste momento, por especulação imobiliária, está a ser arrasado, e muitas das pessoas que habitam o bairro, por terem chegado depois de 93, não têm direito à habitação. Respondendo à tua questão, estas vendas de rua são vendas de uma economia informal, ou seja, funcionam para algumas pessoas, aquele é o único sustento e dedicam-se exclusivamente àquilo, mas existem outras senhoras que trabalham, muitas delas nas limpezas ou em trabalhos precários, e que, para terem uma economia extra, fazem torresmos, fazem linguiças, fazem estes pequenos petiscos cabo-verdianos e vendem para ter um rendimento extra. De facto, depois existe também uma questão da dádiva, mas isso é, não sei, por exemplo, se houver um aniversário ou um batizado, muitas das pessoas que não são convidadas formalmente, se passarem pela festa, acabam por partilhar aquele ato mensal. Aliás, não sei se respondi.
tentar responder a pergunta de vocês dois ao mesmo tempo. Sobre essas questões, a palavra conflito. É engraçado, mas eu penso que essas relações, na verdade, não são conflituais, não são relações que mostram conflito, mas há talvez uma tensão, situações cotidianas que revelam uma certa tensão entre a população que a gente diz autóctone e a população estrangeira, comerciantes. Por exemplo, durante as minhas observações e entrevista, uma coisa que sempre aparecia e que gerava uma certa tensão entre um comerciante estrangeiro e um outro comerciante ao lado era a questão da limpeza, por exemplo. Então, eles diziam, é porque esse comerciante, essas pessoas são sujas, deixam tudo pelo chão e tal. Então, isso gerava uma tensão, mas, de fato, não há conflito, não é uma situação conflituosa. Por exemplo, também, uma coisa que eu percebi bastante, as pequenas mercearias indianas, os mercadinhos, os pequenos mercados, muitos moradores e moradoras que eu entrevistei diziam, mas não são produtos bons, é de péssima qualidade, eles só vendem porcarias e tudo mais. Mas, no fim das contas, eles iam e eles compravam e eles acabavam indo nessas mesmas mercearias que, no fim das contas, eles reclamavam e tudo mais. E, enfim, então, essa relação um pouco ambígua. E eu achei interessante até essa questão das mercearias, que o tempo todo as pessoas com quem eu falei reclamavam muito desses produtos, da qualidade, etc. E eu pensei, o fato de talvez ir nessas mercearias e comprar igual e tal, enfim, pode ser visto também como um pretexto, talvez, para criar uma ligação, ou o objeto comprado, talvez seja também um pretexto para criar essa proximidade. Não sei, é uma hipótese, é uma ideia. Enfim. Peço desculpa, mas se calhar depois falam a seguir, porque estamos mesmo assim, e ela ainda tem mais perguntas e uma delas não percebeu assim, mas por favor, continuem pela ciência a falar depois. Está bem, está bem. E não sei se eu percebi toda a sua pergunta sobre questões de políticas culturais e politique de la ville, né? Comme la politique de la ville française, s'il y a un équivalent. D'accord. Si je parle en français, ça va? Em português também? Tá bem. Olha, eu não sei realmente dizer, porque o meu foco não estava muito nas políticas públicas. De fato, na França tem a politique de la ville, que vai focalizar em certos territórios que são considerados zonas urbanas sensíveis, ZUS, que é o equivalente ao ZIP, aqui eu acho. Tá bem, pois lá também é ZUS, ok. Não é ZIP, não. É outra coisa. Bom, na França chama ZUS, e não sei dizer se tem um equivalente do politique de la ville aqui em Portugal. Realmente não sei até se alguém conhece a política pública, politique de la ville, na França, enfim. São medidas de políticas públicas que são destinadas a territórios considerados sensíveis e tudo mais. E é algo muito presente nos bairros das cidades francesas. Enfim. Mas, no contexto de Lisboa, não sei dizer. Eu sei que, enfim, há uma grande atividade de associações culturais dentro do bairro da Moraria, que vão promover projetos sociais, culturais, de inclusão, mas acredito que eles estejam ligados, sim, a um programa Querem. Isso, exato. Bairros de intervenção prioritária,
que tem o ZIP, vem precisamente das zonas de intervenção prioritária, importado um bocado da França. E há 6 dezenas, penso eu, ou mais, de bairros de intervenção prioritária. A Moraria é um deles. Obrigada. Eu acho que sim. Acho que não, talvez podemos falar depois. Thank you everyone so much, and sorry this language is schizophrenia, and now we'll do a break, I think. No, not a break. Now we'll have another panel right away. Thank you.